A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. E hoje nós vamos meditar em um salmo de Salomão, o Salmo 127. E nós vamos ver algumas coisas muito interessantes que Salomão vai falar a respeito da família, a respeito dos filhos, a respeito da reconstrução de coisas, né? A respeito do recomeço e da nossa necessidade de depender de Deus nesse processo. Então vamos começar? E se você é novo no canal, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Todos os dias nós lemos, compreendemos, né, meditamos na palavra do Senhor e aplicamos para as nossas vidas. Então vamos começar? Versículo número 1 fala assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Pausa aqui. Vamos nos lembrar que Salomão era filho de Davi. Salomão foi rei após Davi. E Salomão, ele usava essa figura para fazer com que as pessoas entendessem que, assim como o Senhor era aquele que nos ajudava na construção, né, os ajudava na construção da casa e na proteção da cidade, também assim seria necessário que Deus fosse convidado para ser o edificador da nossa família e o protetor da nossa família. Então, onde nós vemos aqui no início, né? Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Salomão vai dizer para a gente, vai dizer para aquele povo, né? Todo aquele que constrói, que trabalha, que se afadiga em fazer o trabalho, se não estiver fazendo as coisas à moda de Deus, se não estiver fazendo as coisas com a força que Deus dá, unido no propósito e no mesmo sentido que o Senhor, isso vai dar ruim. Vai ser inútil trabalhar, como diz o versículo 1, né? Se não for o Senhor que vigie a cidade, vai ser inútil uma sentinela estar lá vigiando a noite toda. A sentinela era o guarda da cidade. Ele era aquele que estava sobre os muros, olhando ao redor e vendo se havia perigo, se havia inimigos, né, que estavam se aproximando. Então, a posição do sentinela era muito importante. Mas aqui Salomão vai dizer: a sentinela montando guarda vai ser inútil se o Senhor não for aquele que vigia a cidade. Então, logo para começo de salmo, para começo de conversa, Salomão vai afirmar neste cântico de romagem a importância de ter o Senhor, tanto na construção, ou a revista atualizada vai dizer edificação, né? Tanto na edificação da casa quanto na proteção da cidade. Não adianta nós trabalharmos, não adianta ter guardas, se a mão do Senhor não estiver conosco. E quando eu digo a mão do Senhor estiver conosco, ou o que o salmista queria dizer você precisa estar com Deus. Você precisa fazer as coisas à maneira de Deus. Versículo 2. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Eu acabei de ler para vocês a nova versão internacional. Mas quando você lê na revista atualizada, está escrito assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes ou conquistastes, né? Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Bem, vamos pensar um pouquinho aqui neste versículo porque ele é importante. Esse salmo ele é atribuído a Salomão. E ele é atribuído a Salomão também por causa de uma curiosidade. Eu não sei se você sabe, mas o nome de Salomão, de acordo com 2 Samuel capítulo 12, versículo 25, e eu vou ler para você, diz: Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. A palavra Gedidias é a mesma coisa que amados. Então, aqui quando diz, né, aos seus amados ele dá enquanto dormem, acredita-se que Salomão estivesse fazendo uma referência ao fato de que Deus falou com ele em sonhos. Se você vai ver lá em 1 Reis capítulo 3, 1 Reis capítulo 3, verso 5, fala assim, ó:
Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. E se você vai continuar lendo a história, você vai ver que Salomão foi muito humilde, muito sábio. Ele pediu sabedoria ao Senhor, mas ele foi ali muito sábio em pedir para o Senhor aquilo que era mais importante para poder reinar no lugar do seu pai, Davi, que havia sido um grande homem de Deus. Então, esse versículo 2, ele vai dizer que o salmista, né, Salomão, vai dizer que é inútil o homem tentar construir as coisas com a sua própria força, né? Levantar cedo, dormir tarde, comer aquele alimento que você ganhou com muito trabalho, né? Se esforçando muito. Por quê? Porque o Senhor, quando Ele está no comando das coisas, quando Ele é o Senhor das situações, Ele vai dar para você o sono, vamos falar dessa maneira, né? Ele vai dar para você enquanto dorme. Acredito que também seja uma referência ao fato de que, nós vimos isso no salmo anterior, o nosso guarda, né, o guarda de Israel, ele não dorme nem dormita, né? Ele nem sequer pestaneja. Quando nós estamos caminhando com Deus, e acredito que era isso que Salomão queria dizer para aquele povo, né? Se você caminhar com o Senhor, você não precisa se preocupar em garantir o seu próprio sustento de maneira tão árdua e que te faça perder as outras coisas. Porque, olhando aqui para a realidade que o salmista conta para a gente no versículo 2, essa pessoa está levantando cedo, indo dormir tarde e comendo, né, um pão alcançado com grande esforço, com grande labuta. O que Salomão está querendo dizer é, quando andamos em dependência com o Senhor, muitas vezes vamos ter que trabalhar duro pelas coisas. Vamos ter sim, né? Dependendo da estação da nossa vida que nós estamos vivendo, muitas vezes a gente precisa trabalhar duro. Inclusive, eu me lembro, queridos, que houve uma época que eu trabalhava em 3 empregos, né? Como professora, eu dava aula de manhã, de tarde e também de noite. E era muito cansativo. Eu me lembro de voltar. Olha que se eu falar agora a referência vai ser interessante. Eu me lembro de voltar de ônibus do Selmi Day. Quem é de Araraquara vai saber o que eu tô falando, porque eu dava aula no Selmi Day, ali Jardim Imperador. Eu voltava de ônibus em torno de 10 horas da noite. No dia seguinte, eu tinha que acordar às 5. Eu ia chegar em casa de ônibus para fazer eu vou falar baldeação porque eu não estou lembrando outra palavra, não era intercâmbio. Enfim, fugiu a palavra agora. Eu ainda tinha que chegar no terminal e trocar de ônibus para ir para minha casa. Então eu ia dormir todas as noites, tipo meia-noite, e acordava às 5, né? E nesse período, meus queridos, eu já conhecia o Senhor. Então, embora eu penosamente granjeaste o meu pão, eu me lembro das orações e do tempo de comunhão que eu tinha com Deus quando eu estava dentro do ônibus. Porque do Selmi Day até o centro da cidade, depois do centro da cidade até o meu bairro, que era o Santana, era bastante tempo de ônibus. Então, era quase 1 hora, eu acho. Pelo menos 40 minutos. Às vezes 1 hora contando o tempo total. Então, assim, era um tempo de oração, era um tempo de falar com Deus, era um tempo de planejar diante do Senhor o meu dia seguinte, porque eu trabalhava tanto que esse prazer que eu estou tendo agora de me sentar aqui com as minhas Bíblias abertas e de estudar a palavra do Senhor, eu não tinha esse prazer naquela época. O meu tempo com o Senhor era enquanto eu andava. E aqui, o salmista, voltando para o salmo, né, depois desse testemunho pessoal aqui, o salmista vai dizer, ainda que você esteja numa estação em que você esteja trabalhando muito, agora estou aplicando, eu acho, já não estou mais explicando o texto, faça desse tempo um tempo com o Senhor, né? Semeie. Você está trabalhando muito porque você está semeando, né? Você está diante de um propósito, você quer conquistar coisas e por isso você precisa trabalhar muito. Mas é que o salmista ele está dizendo, em outras palavras, não sobre trabalhar, porque eu estou aplicando isso para as nossas vidas, mas é que o salmista ele está dizendo que não é o nosso esforço, ou seja, não é o esforço humano que vai trazer a colheita, né? Por isso que ele vai dizer, é inútil você acordar cedo e dormir tarde. Ele não está querendo dizer que a pessoa que semeava no campo dele, porque ele era rei, ele tinha algumas pessoas que semeavam no campo dele para que ele tivesse comida. Ele não estava dizendo que aquelas pessoas não deviam levantar cedo. O que ele estava querendo dizer é que o esforço humano não pode produzir aquilo que a mão de Deus pode produzir. E quando nós caminhamos
consoantes à palavra do Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor fala, o Senhor ele vai nos dar enquanto dorme. Enquanto nós dormimos, ele trabalha em nosso favor. E nós podemos ter paz ao deitar na cama para dormir, sabendo que enquanto a gente dorme, ele não dorme. A gente não precisa ficar ansioso para resolver os nossos problemas enquanto estamos com a nossa cabeça no travesseiro. Nós falamos: Pai, eu descanso essa situação nas tuas mãos, porque ela está fora do meu controle. E Pai, eu peço que o Senhor me dê sono em nome de Jesus, porque amanhã eu tenho que acordar cedo. Então, aqui o salmista está falando de dependência. Agora vamos continuar, versículo 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Ou, versículo 3, na revista atualizada. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Eu vou continuar no versículo 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Eu li os 3 últimos versículos do Salmo todos juntos, porque os 3 estão falando de filhos, mas só para que a gente separe uma coisa da outra, começando de trás para frente. O versículo 5 fala de pleitear com os inimigos à porta, porque as causas elas eram resolvidas à porta da cidade, né? Quando você vai ler, em Ruth nós temos essa situação, né? Por exemplo, né? Quando algo tinha que ser decidido, eles iam à porta da cidade e decidiam as suas causas. Então, aqui Salomão está dizendo que o homem que tem muitos filhos, né? Os filhos são como flechas na mão do guerreiro, versículo 4. E o versículo 5 vai dizer assim: feliz é aquele que enche a sua aljava. Uma vez eu estava vendo um estudo e o pastor disse que a aljava cabe 12 flechas. Eu estou com medo de estar fazendo uma confusão, porque eu não estou com o script aqui na minha mão, eu estou falando isso de memória para você. Mas se eu não estou enganada, era 12 flechas. E se eu estiver enganada, você coloca aí nos comentários: não, Rito, uma aljava tem tantas flechas, vem cá participar comigo. E então, o salmista está dizendo, Salomão está dizendo, feliz é aquele que tem muitos filhos. Porque em caso de batalha, quando alguém vier da sua porta, se fosse a porta da sua casa, você não vai ser envergonhado. Você tem ali um exército dentro das suas portas, né? Que vai te proteger. Mas o versículo 3... se até o versículo 2, Salomão estava falando da edificação da casa, da família, né, do papel do homem e da mulher, né, porque a gente sabe que Salomão não está falando da construção de uma casa física, de tijolos. Ele está falando da edificação de um lar, né, não só da casa, mas de um lar. A partir do versículo 3, ele vai falar sobre os filhos, né? E vai dizer que os filhos, eles são uma herança do Senhor. Eu gosto da maneira como é posto, né? Tanto na revista atualizada quanto na nova versão internacional, os filhos, eles são chamados de herança do Senhor. Por quê? Porque assim como uma herança que nós recebemos é motivo de muita alegria, né? Imagina só você receber algo de herança, né, que alguém deu para você, também assim são os filhos. Só que se nós não cuidarmos da herança, aquele patrimônio, aquele dinheiro acaba. Da mesma maneira, os filhos. Se nós não os ensinarmos no caminho do Senhor, nós vamos pôr tudo a perder, né? Os filhos, eles precisam ser ensinados no caminho do Senhor, para que eles possam ser como esses filhos, como essas flechas, que são como flechas úteis na mão do guerreiro. Não são flechas jogadas no chão, né? Os filhos, eles foram feitos para serem flechas certeiras, mas para que eles sejam essas flechas, o Senhor tem que ser aquele que edifica a casa, né? Pensemos em um lar, por exemplo. E eu acho que agora eu já vou começar a aplicar para as nossas vidas. Pensamos em um lar em que o Senhor não é aquele que edifica. Pensemos em um lar em que o Senhor não é aquele que protege, né? A família, o esposo e a esposa estão totalmente envoltos nas suas próprias vidas, nas suas próprias carreiras. Eles não fazem nada diante do Senhor, eles não oram pela sua família, eles não protegem, eles não estudam a palavra juntos, eles não têm um devocional, eles não vão à igreja, né? Não estão no corpo de Cristo. Estou aplicando agora, hein, gente? Não tinha igreja na época de Salomão, presta atenção. Você vai falar: o que essa menina está falando de igreja aí na época de Salomão? Não, eu estou aplicando para as nossas vidas agora. Se eles não colocarem a casa deles para que seja edificada diante do Senhor, se eles não forem parceiros do Senhor nessa edificação da casa, os filhos que são herança do Senhor não serão como flechas na mão do guerreiro.
Eles podem ser flechas, mas eles serão flechas em qualquer outro lugar, né? Enfiada na árvore, não jogada no chão, né? Não estarão no alvo. As flechas da mão do guerreiro, ou seja, as flechas bem-sucedidas, os nossos filhos, eles serão essas flechas bem-sucedidas quando nós trabalharmos juntos com o Senhor, de acordo com a sua palavra, né? Fazendo aquilo que o Senhor nos ensina. Por exemplo, o marido, a Bíblia coloca, né, o marido em comparação com Cristo e a esposa em comparação com a igreja, né? Cristo deu a vida pela igreja. A igreja é submissa à palavra do Senhor Deus, a Cristo. Então, da mesma maneira, o marido, ele deve amar a sua esposa. A esposa deve respeitar o seu marido, deve estar debaixo da mesma missão, nessa submissão. Eles devem amar os filhos. Os filhos devem perceber que o lar é um lugar de respeito, é um lugar de amor, em que o marido e a esposa conversam sobre as coisas, oram a respeito das decisões, tem momentos de descontração, de brincadeira. E quando há um problema, a casa também é um lugar de perdão, é um lugar de arrependimento, né? Os filhos verem os pais pedindo perdão um ao outro, isso é saudável, né? Às vezes, infelizmente, alguns casais brigam na frente dos filhos, mas não se consertam na frente dos filhos. Então, eles não sabem, eles não são ensinados no caminho. Então, precisamos cuidar desta herança. Bem, o que Salomão estava dizendo aqui era que, e até aplicando aquilo que nós falamos no podcast de ontem, porque Hernandes Dias Lopes disse no seu livro a respeito de Salmos, que o Salmo 126, 127, 128 fazem parte de uma trilogia que fala dessa restauração do povo. E o Salmo 127, ele estaria falando da reconstrução de Jerusalém. Se a gente fosse pegar esse salmo olhando para o tempo em que ele foi escrito, bom, primeiro, ele foi escrito por Salomão antes do cativeiro babilônico. Gente, não se perde na história, por favor, não faça confusão. Então, quando Salomão escreveu esse salmo, ele está falando a respeito da importância de edificar a sua casa no Senhor, trabalhar em parceria com Deus, para que a casa seja edificada, protegida e os filhos sejam como flechas na mão do guerreiro. Foi isso que Salomão escreveu para aquele povo. Esse salmo, ele também pode se aplicar na reconstrução de Jerusalém, porque quando eles voltaram e estavam naquela fase de reconstruir após o cativeiro, vamos falar dessa maneira, eles tinham que realmente buscar essa edificação e essa dependência do Senhor para o recomeço. As famílias serem edificadas, os filhos serem ensinados. Era necessário voltar os corações para o Senhor, para que realmente os filhos se tornassem herança. E aplicando para as nossas vidas agora e já finalizando, também, né, precisamos olhar para o Senhor e pensar, Pai, dentro da minha casa, eu preciso que o Senhor seja o guarda. Eu preciso que o Senhor seja aquele que protege. Mas, Senhor, eu também vou fazer a minha parte. Como pai, como eu posso, Senhor, como esposa, proteger o meu casamento? Ou se você é marido, pai, você tem que perguntar para o Senhor, como sendo eu marido, posso proteger o meu lar? Não estamos falando de você comprar um sistema de alarme e câmera e colocar na sua casa e pensar, pronto, nenhum ladrão entra aqui. Porque verdadeiramente, embora ser roubado seja muito triste, ser assaltado é uma coisa desesperadora, por outro lado, aqui o que nós estamos falando é de proteger aquilo que Deus nos deu. Não queremos que o nosso casamento acabe. Não queremos que o adultério aconteça. Não queremos que os nossos filhos desviem o seu coração de Deus. Então precisamos perguntar para o Senhor, Pai, o que eu faço para ser uma colaboradora da obra que o Senhor tem dentro da minha família? Porque, e eu acho que eu vou terminar com esse salmo, né? Olha que coisa triste, né? A gente vê o versículo 2. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. E eu finalizo aqui. Como será triste nós olharmos lá na frente e pensarmos, Pai, eu trabalhei tanto para conquistar tantas coisas, só que agora eu não tenho uma família para usufruir. Os meus filhos já não se importam comigo, já não me ligam, já não conversam, já não temos mais aquela unidade, já não tenho mais a minha esposa, já não tenho mais o meu marido. Imagina que triste, queridos, a gente se perder tanto no hoje, no sentido de ganhar dinheiro, no sentido de ficar, quero ficar rico, eu quero ficar milionário, eu quero ficar isso, eu quero ficar aquilo, e a gente não edificar aquilo que Deus nos deu, que é a família, né?
O Senhor não nos deu uma conta bancária e disse, encha de dinheiro. Ele nos deu uma família e deixou bem claro que o marido tem um papel, a esposa tem um papel e os filhos também têm. Mas isso é conversa para outro dia, né? Então, Deus abençoe muito você. Eu te vejo amanhã. Aliás, eu não te vejo. Você me escuta amanhã. Eu espero que nós possamos estar juntos, se o bom Deus permitir, para meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Deus te abençoe.